Deixa eu voltar aqui para a questão religiosa. O senhor citou alguns nomes aqui, como o pastor Silas Malafaia, Manuel Ferreira, Edir Macedo, líder da Universal, e o senhor citou outros nomes. Mas vamos lá. Pastor Silas Malafaia é conhecido não só por posicionamentos políticos que ele faz hoje, mas o pastor Silas Malafaia já fez grandes cruzadas evangelísticas. É um plantador de igreja, um ganhador de alma. Bispo Edir Macedo, através da Universal, tem um trabalho nos presídios que outras igrejas não têm. Bispo Manuel Ferreira, como líder da AD Madureira, tem igrejas em diversos lugares do Brasil. Esses três líderes aí, ainda que tenhamos divergências, eles têm algo em comum. São ganhadores de almas através de plantadores da igreja. Não seria um excesso o senhor afirmar da forma como o senhor afirmou eles? E o senhor falou também aqui que precisa de uma unidade, precisa que a sociedade esteja cada vez mais unida. E o senhor vem como um pré-candidato a presidente. Não seria agora ideal buscar o apoio dessas lideranças evangélicas, já que o senhor também se posiciona como um cristão, como um servo de Deus, como alguém que acredita em Deus? Não seria interessante buscar o apoio? E o senhor ofendendo, atacando essas lideranças, o senhor não está assim colocando uma barreira entre eles e o senhor, ao invés de ter o apoio deles? Eu sou um seguidor de Yahshua, varão. Jesus e Yahshua. Eu sou um seguidor dele. Você abre em Mateus, você é conhecedor da Bíblia. Abre em Mateus, capítulo número 23, verso número 27. Fariseus hipócritas. Vocês são bonitos por fora, mas por dentro tá cheio de ossos secos dentro de vocês. Jesus confrontou Anás e Caifás, que eram os grandes sumos sacerdotes, que é igual um padre hoje, que é igual o Silas Malafaia hoje. Meu irmão, Jesus andou com ele? Andou com... Não. Tem algum momento que eles estavam juntos? Agora, tem momentos que Jesus condena os atos deles? Sim. Muitas vezes, correto? O capítulo número 23 todinho é pegando os fariseus hipócritas. E é isso que eu quero falar aqui em alto bom tom. Silas Malafaia, vem para Jesus, varão, porque no momento você é um fariseu hipócrita. Marco Feliciano, vem para Jesus, porque no momento você é um fariseu hipócrita. Manuel Ferreira, vem para Jesus, porque no momento você... Vem para Yahshua, porque no momento você é um fariseu hipócrita. O Macedo, vem para Jesus, porque no momento você é um fariseu hipócrita. Com eles eu não sento, assim como o Criador não sentou com Anás e Caifás. Jesus nunca precisou de Anás e Caifás. Muito pelo contrário, ele queria a alma deles também para ele. Vem para cá, varão. Mas não corre o risco de o senhor estar enganado a respeito dessas pessoas pelo seguinte... Vê o fruto, varão. Existe um Gamaliel, doutor Gamaliel, falando a respeito de um grupo que eram os cristãos que estavam pregando. Ele disse assim, gente, olha só, se for de Deus vai prevalecer, mas se for obras de homem, eles vão perecer. E olha quanto tempo esses homens estão aí, pastor Silas Malafaia, bispo Manuel, pastor Marco Feliciano. Se não fosse de Deus, se fosse obra de humano, já não teriam perecido o cabo da Ciolo? Meu irmão, Satanás, ele sabe que falta pouco tempo dele aqui, e ele fica usando o templo deles. Você tem aqui o joio e tem o trigo. Você tem aqui joio e trigo caminhando juntos. Meu irmão, tu pega um Silas Malafaia, por exemplo. Silas Malafaia sempre teve no governo Lula. Depois ele saiu do governo Lula, foi pro governo Dilma. Depois ele foi pro governo Temer. Depois ele foi pro Bolsonaro. Lula não quis mais ele. Se Lula quisesse ele voltava pro Lula. Então ele só tá, na verdade, querendo poder e fazendo política com isso. Meu irmãozão, não tem pecadinho e pecadão. Ou você serve ao Criador 100%, ou você... não serve o Criador 100%. Não adianta eu fazer com essa mão algo de bem pro próximo e na outra eu tá tirando tudo. Entendeu? Barão, volta para Jesus. Eu amo eles. Eu oro por eles. Eu só tô aqui alertando eles para que eles se corrijam e voltem pro verdadeiro e primeiro amor e possam unir o povo. Quando você está pregando ódio entre irmãos, quando você confronta entre eles, uma coisa é tu alertá-los, que é o que Jesus fez. Eu ia perguntar se o que tu tá fazendo... Eu tô alertando. Não, porque todos os membros que estão lá estão todos buscando o rei. Todos aqueles que estão dentro das quatro paredes,
com eles, e tem exceções, tá? Tem aqueles que não estão comercializando. Existe. Mas a cúpula, que eu estou dando o exemplo aqui, eu citei nome para não ficar dúvidas do que eu estou falando aqui agora, porque senão eu falo assim, pô, o Daciolo está dizendo uma coisa. É só você ver o fruto. Ver o fruto. Não adianta eu ter um frutozinho pequeno, uma concentração. A concentração da igreja na época de Jesus, que era o templo, o Criador fala o quê? Não vai ficar aqui pedra sobre pedra, senão tudo destruído. Mas se a gente for olhar os frutos, Cabo Daciolo, se a gente for olhar os frutos, olha os frutos do pastor Silas Malafaia, as grandes cruzadas evangelísticas, plantação de igreja em todo o Brasil, fora do Brasil. Olha os frutos da Igreja Universal, igreja em tudo quanto é Brasil, evangelizando os presídios. Olha os frutos da Igreja Madureira. Olha os frutos do pastor Marco Feliciano, influenciando uma geração. Se nós olharmos para os frutos realmente, a gente vai falar, não, esses homens, eles têm frutos na nação. Deixa eu falar uma coisa para o ouvinte. Me dá um versículo bíblico que ele fala assim, ó, ide por todo o mundo e construa igreja por todo templos feitos por mão de homens em todo o mundo. Aonde está escrito? Novo Testamento, Jesus, aonde? Me dá aí agora. Eu vou falar para você aqui, ó, Marcos 16, capítulo 16, ele fala assim, ó, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, expulsarão demônios, pegarão em serpente, não vai acontecer nada, se beber algum veneno não vai acontecer nada, colocarão as mãos sobre os enfermos e esses ficarão curados. Meu irmão, tem coisa boa sendo feita? Tem. Muitas, né? Não, mas a questão, você não pode observar apenas as coisas boas. Você tem que observar o que está fazendo de mal. O que está fazendo contrário ao mandamento e ao ensinamento de Cristo. O que está sendo contrário ao rei. Quando nós estamos falando para lá, eu só estou seguindo o mestre que não andou com Anás e Caifás. Por isso eu não ando com eles. Eu quero almas. Eu quero anunciar reino, eu quero unidade do nosso povo. Eu quero que parem com essa polarização que veio dos Estados Unidos para representar o Partido Republicano e o Democrata, para dividir em dois, para ficar mentindo que o Cabo Daciolo tem 0% nas pesquisas. Por exemplo, a pesquisa última veio a pesquisa Atlas. A pesquisa Atlas saiu ali que o Cabo Daciolo... Primeiro eu nem estou nela, depois saiu com 0%. Eu glorifico o rei. Porque em 2018 era a mesma coisa, eu tinha 0%. Quando terminou a eleição, Cabo Daciolo está na frente de Henrique Meirelles, de Álvaro Dias, de Boulos, de Marina e de muitos outros, varão. Agora eu pergunto, sabe por que eles fazem isso? Porque eles se preocupam com o servo do rei vivo aqui. Esse jovem não pode aparecer crescendo em pesquisa, porque esse jovem não pertence ao sistema, porque esse jovem não quer o que eles querem. Porque esse jovem tem um entendimento que eu não trouxe nada para esse mundo e não vou levar nada desse mundo. E eu quero passar a minha jornada terrena propagando o amor. Eu quero libertar o nosso povo levando a palavra do nosso rei, não como religião, mas eu quero que todos possam ter o seu trabalho digno, trabalhar. Eu quero que o dinheiro da nação fique aqui. Eu quero que a matéria-prima da nação fique dentro da nação brasileira e que da nação brasileira eu venha exportar material manufaturado. Eu quero que os carros que rodam na minha nação sejam de fabricação nacional. Eu quero que meu povo tenha investimento em ciência, tecnologia, educação e saúde igual para todos. Eu quero que o filho do porteiro saia na mesma corrente do filho do senador, do presidente da república. Eles saiam agora em busca da sua dignidade, do seu sucesso na sua jornada terrena, de igual para igual, com direitos sociais que estão na Constituição, no artigo do número 6º, direito à moradia, direito à educação, direito à saúde, direito à segurança, à previdência social. E outra, previdência social sempre foi superavitária. O que eles fizeram foi o senhor Paulo Guedes acabando com os aposentados, destruindo o cenário que era verdadeiro, concreto, para dar para banco privado. Eles são banqueiro, eles vêm para destruir a nação. Acabaram de levar 6 bilhões dos aposentados, acabou em nada. Ninguém fez nada. Acabaram de sentar em cima do caso do Banco Master, porque envolve direita e envolve esquerda. Eles fizeram acordo e negócios. Eles são todos amiguinhos. Cabo Daciolo 2026, que a presença do rei, preciso da unidade do nosso povo, que nós venhamos para o bom confronto, para a boa batalha. E olha, alguém pode falar assim,
Não dá, Daciolo. Isso é impossível. É que isso tudo, nunca é que vai tudo, acontecer. tu falou aí, é o mundo fantasioso de Bob, na verdade, né? Parece ser uma utopia. Mas é possível nós vivermos essa realidade do que tu quer? É possível? Meu irmão, sim. Olha pra mim, eu sei que você tá me perguntando isso por causa dos ouvintes. Porque você sabe que eu vou responder aqui agora. Tudo é possível aquele que crê, varão. Tudo é possível aquele que tem na raiz, na sua essência, Cristo dentro de si. É possível sim, porque eu sirvo o rei das causas impossíveis. Ele fala que se você não quiser o tudo, ele te dá o nada. Nada é impossível para o rei, varão. Nada é impossível. Eu não preciso de um exército de homens com bomba atômica do outro lado. Eu só preciso do lado de cá. Miguel, Gabriel, Jesus, o Yaucha e o Espírito Santo com o Iau junto conosco aqui. Nós vamos vencer. O Criador vai unir esse povo. Homens e mulheres da nação brasileira vão ver esse vídeo. O Espírito Santo vai tocar no teu coração. E você vai parar e vai falar assim: eu não vou brigar mais com a minha irmã por causa de Lula e Bolsonaro. Eu não vou brigar mais com meu pai por causa de Lula e Bolsonaro. Eu não vou brigar mais que isso aí, o país está dividido, é reino dividido, é para conquistar, é para levar tudo que é nosso. Nós vamos unir o nosso povo, nós vamos unir esses dizeres de esquerda e direita. Meu irmão, nós vamos unir o povo brasileiro. A origem do povo brasileiro, olha que coisa linda, varão. Eu tenho aqui, então o Brasil nunca foi descoberto, tá? Foi invadido, Então eu tenho os indígenas. Sim. Chegam os portugueses, então eu chego com os brancos, os europeus vêm para cá, e vêm também os africanos. Então eu tenho o negro, tenho os índios, os indígenas e tenho os brancos. Correto? Certo. Brancos e os indígenas, eu tenho os mamelucos. Branco e negro, eu tenho mulato. Indígenas e preto, eu tenho cafuzo. Quando eu junto mameluco, cafuzo e mulato, eu tenho pardo. É o povo brasileiro. Miscigenagem. Que só tem aqui. Eu quero unir. As terras é do povo brasileiro. As riquezas é do povo brasileiro. O senhor quer unir, mas o que está nos separando? O que está nos separando dessas autoridades vendilhões da nação brasileira que não representa povo. O que está nos separando é a polarização. O que está nos separando é Bolsonaro e Lula. O que está nos separando são o Senado que fica passando... Vamos lá, são os três poderes. O poder é institucional. A quadrilha está dentro da instituição política nacional. Nós precisamos limpar isso. Vai corrigir. Mas limpa de que forma, Daciolo? Com o senhor dos exércitos. Acreditem, confiem. Ó, quando acontecer, porque é o seguinte, meu irmão, quando você sai para uma batalha, isso é regra de batalha. Quando você sai para uma batalha, não luta com soldado, não. Quem é o general aí? Quem é o rei? Pega o rei, varão. Pega o rei. Só que, olha, não fala como é que tu vai fazer isso não, varão. Só dobra teu joelho e ora. Porque o Criador, naquele grande dia, é Ele. Mas é que é complicado porque a sua forma de falar dá-nos entender que tu quer colocar um governo teocrático. Não, de modo nenhum. Eu não prego religião. Não, mas nós não estamos na teocracia ainda. Existe uma democracia. Por exemplo, nós não sabíamos, eu não sabia no Brasil, antes de Bolsonaro, que era o STF que manda no Brasil mais do que o Executivo. O Executivo não tem poder nenhum. Que lá é um lugar de negociata. Ou negocia com o STF ou você não tem vez. É por isso que o Lula tá colocando seus amigos lá. Posso falar uma coisa pro irmão? O meu som fica bom se eu encostar? Vem mais um pouquinho. Pode encostar agora. Vou achar. Vamos lá. Deixa eu tocar em outro assunto então aqui. Meu irmão, já ouviu falar da refinaria Pasadena? Não. Fica no Texas. O governo Lula comprou ela. Na época era Dilma que estava no poder. Foi a maior corrupção que você possa imaginar. Sabe quanto eles pagaram? Quanto? 1,2 bilhões de dólares. Fizeram um estrago ali de corrupção. Quando eles viram o estrago que eles fizeram, o que eles fizeram? Venderam ela. Venderam por quanto, Daciolo? 562 milhões de dólares. O cofre público teve um prejuízo de mais de 600 milhões de dólares. Ali começou a Lava Jato. 2014. Foi dali que estourou. Lula foi preso. Cabral foi preso. Temer foi preso. Começou caciques da política a serem presos. Então,
os verdadeiros vendilhões do templo, da nação, começaram a ser presos. Aí o que aconteceu? Aconteceu que entrou o governo Bolsonaro. Flávio Bolsonaro estava com um problema de rachadinha. Bolsonaro teve que fazer acordo com o STF para o Flávio não ser preso. E aí acabou com a Lava Jato. Quem acabou com a Lava Jato, então? Bolsonaro. Por quê? Para o Flávio não ser preso. Eles são amigos, varão. Observe o que eu vou falar para você. Caso agora, o maior escândalo. Banco Master. Esquerda, direita, centro. Todo mundo envolvido. Todos envolvidos. Com raras exceções. Só estou falando que a esquerda e a direita e o centro está envolvido. Sentaram assim em cima dela. Acordo, varão. Acordo. Esse é o Brasil que nós temos. Vamos mudar isso como, Daciolo? O Espírito Santo de Deus vai tocar no teu coração. Você vai voltar no Cabo Daciolo. E nós juntos, com o IAL, com o Criador, vamos entregar a nação a quem de direito. Nós vamos governar como? Como que vai se tornar uma teocracia se você vai governar com o povo? Não tem. E falo mais, só sou governante de 4 anos. Eu quero ser igual Mandela. Só fico 4 anos. 4 anos dá para resolver? Vai resolver. Escreve aí. Vocês já não deram várias oportunidades para o Lula? Vocês não deram várias oportunidades para o Bolsonaro? A proposta deles não é sempre a mesma? Posso ir na ferida? Pode ter liberdade aqui. Posso ir? Pode não está sim. Cansativo, não? Não, o pessoal está todo aqui. Não, vê. A audiência está até aumentando, vai. Tem mais de 1.400 pessoas ao vivo. Não, mas se tiver cansativo, a gente para e marca outro dia. Não, eu fico aqui 5 horas conversando contigo aqui hoje. Fica à vontade. Olha que eu vou falar pro irmão, varão. Pega isso aqui, ó. Existe no Brasil, de forma proposital isso, tá? Uma doutrina política e econômica. O que eu vou falar aqui, eu vou falar em 2 linguagens, tá? Eu vou começar com essa linguagem aqui que eu estou citando aqui agora. Uma doutrina política e econômica que defende o equilíbrio das contas fiscais, que vai trazer privilégios para o livre comércio, para privatizações, para desregulamentação e para austeridade fiscal. Quando eu falo de austeridade fiscal, tem como foco a sustentabilidade da dívida. Então eles têm como foco manter o pagamento de 1 trilhão do povo brasileiro, que é taxado de impostos, e ninguém aguenta mais. Existe uma ciência em estudo que se chama curva de Laffer. Eu posso reduzir os impostos e aumentar a arrecadação. Quando eu coloco os impostos lá em cima, eu vou aumentar a sonegação. Então, no nosso governo, vai ser 10% pessoa física, eu estou falando do imposto de renda, 10% pessoa jurídica, com mais a CSLL, e 10% IVA. O que funciona hoje aqui no Brasil? 27,5% pessoa física. 34% pessoa jurídica. E às vezes chega até 40% no IVA. Não tem como o país crescer, porque não tem como ter investimento, sendo que estão sustentando a dívida pública. Quando eu pego a dívida pública e paro ela como auditoria da dívida pública, o que eu estou falando de auditar a dívida pública? Funciona assim, é o ouvinte, para não ficar confuso. Eu fiz compras e eu quero ver as minhas compras. Eu quero ver a nota aqui. O que eu comprei, o que eu já paguei, o que eu não paguei, o que eu paguei eu não pago mais, isso aqui eu não comprei, isso aqui não me pertence, e aí eu vou acertar. Mas só que imediato o dinheiro fica na nação. Quando eu falo isso, eu vou implicar, quando eu faço essa sustentabilidade da dívida, eu vou implicar diretamente nos cortes de investimento, congelamento de salário, ao salário mínimo, varão. Olha o salário mínimo, menos de R$ 1.700. Olha o salário de um professor. E olha o salário de um parlamentar. Parlamentar não é profissão. Ser deputado, ser senador não é profissão, é vocação. No meu governo, quem quiser ser senador, quem quiser ser deputado, quem quiser ser o próprio presidente, que vai ter que ser de exemplo, que é o meu caso, ele tem que ter, na verdade, o salário do professor. E aí dá o salário do professor, o salário deles, para os professores. Porque se você
quiser mudar o país de imediato, você vai ter que dar educação, depois você vai ter que dar educação, e depois você vai ter que dar educação, e depois você vai ter que dar educação, e depois educação. Mudança de mentalidade. Meu irmão, muda a nação. Pronto, a nação vai... cresce. Mas o salário desses que estão aí pegando o dinheiro todo, botando no bolso deles e matando o povo, aí eu estou falando do sistema político, porque funciona assim, ó, o Brasil, ele desde a sua invasão, aqueles que estão no poder, as instituições políticas e econômicas nacionais são extrativistas. O que é isso, Daciolo? É um grupinho de bandidos, corruptos, sujos, que pega tudo da nação e leva para fora. Só para fora. É o que eles fazem. Ó. Joga tudo, pega a riqueza toda daqui e joga para fora. Tira o povo da Amazônia legal, porque ali tá todo ali tem todos os minérios da tabela periódica estão ali. Tira tudo, ouro. O Rio Madeira você toca, você vai lá no fundo, dá um mergulho bem profundo lá, pega lá vai lá no fundo, pega lá, tu vai voltar com ouro, meu irmão. Tá? Eles tentaram agora privatizar lá o Rio Madeira. Rio Madeira, Tocantins e o Tapajós. Caiu por terra. Então, você pega as instituições políticas e econômicas são extrativistas. Resolve, Daciolo. As políticas econômicas do Brasil no governo do Cabo Daciolo vai ser inclusiva.